Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia e as atitudes filosóficas. E quando eu falo em filosofia, você já deve ter assim escutado falar dela. De todos os ramos do saber, com certeza a filosofia é um dos mais intrigantes, dos que ou criam para si um vínculo de amor, de ódio, de curiosidade e de suspeita. E tudo isso pode acontecer tudo junto ao mesmo tempo. Alguns têm dor de cabeça e outros têm prazer supremo com ela. Mas nós vamos falar um pouquinho, né, do que é fazer filosofia. E você mesmo que está aqui comigo já deve ter tido alguma atitude filosófica em algum momento da sua vida, né? Ah, o filósofo ele não é nenhum louco, o filósofo não é nenhum subversivo, o filósofo é um cara que para pensar na realidade da vida. Não é um sábio também, ele é um cara que pensa. Filosofar é você pensar, é você buscar pelo saber o tempo todo, né? É sobre um pouquinho disso que nós vamos falar aqui. Mas o que é que filosofia tem a ver com o sentido da vida, com questões com a existência? Aquelas questões que todos nós paramos para pensar diante do nascimento de uma criança, diante da morte de um ente querido. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Qual o propósito de existir? E não tem nada a ver com religião. Exatamente para desmistificar as coisas é que os gregos criaram a filosofia, numa atitude de pensar a vida longe dos mitos, longe das crendices e longe da religião. Ela não é uma disciplina ateísta, e ela é uma disciplina que se propõe ao diálogo com todas as outras áreas do saber. Digamos que a filosofia é a mãe de todas as outras ciências, né? E foi um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, que ele disse o seguinte: todos nós somos filósofos até certo ponto. E ele estava certo. Existem pessoas como eu, que fazem a filosofia porque possuem um diploma, uma licença para fazer filosofia. Existem pessoas que fazem filosofia na mesa do bar, na mesa de estudos, na escola, em qualquer outro lugar, estão fazendo filosofia. A filosofia é a atitude de viver, de pensar, pensar nas relações, pensar nas questões de existir, nas questões de ser respeitado, de se fazer respeitar. E isso vai mudando ao longo do tempo. Mas hoje nós vamos falar das origens, né? Quando é que a filosofia começa? E falar de filosofia e estabelecer data é uma coisa um tanto quanto complicada, né? O que é ser sábio? O que é saber perseguir a filosofia? A gente vai dizer que ela começou então na Grécia, no dia 25 de maio de 585 antes de Cristo, quando o Tales de Mileto ele percebeu que ia acontecer um eclipse ali na região onde ele morava, na Grécia, né? No hoje atual território da Grécia, e aí ele chama todo mundo e fala, ó, vai ter um eclipse do Sol e tal, né? E qual era o propósito dele? Falar para as pessoas, galera, não são os deuses que determinam as coisas. As coisas a gente pode perceber analisando os astros, analisando a ciência das coisas que estão à nossa volta. Não necessariamente precisa de um deus, para através de um oráculo, de um vidente ou de um profeta falar para a gente, né? Mas nós podemos, com as nossas ações humanas, ir em busca disso tudo, né? Podemos desmistificar um pouco isso tudo. E assim como o Tales de Mileto, ele marca o início da filosofia. É lógico que tem um monte de teóricos por aí que não vão acreditar nisso, que vão questionar isso. Nós vamos ter lá na outra ponta o Karl Marx dizendo que em 1847 a filosofia morre. Pronto, morreu. Estamos nos tempos modernos, então a filosofia morre diante de todas as catástrofes humanas e de todos os despertares humanos que estão acontecendo. Nós temos outras filosofias, não só a filosofia grega, nós temos a filosofia africana, riquíssima, né? Uma hora eu falo sobre ela com vocês, a respeito do Ubuntu, ou Ubuntu, como queiram, né? A gente pode pegar a filosofia chinesa, milenar filosofia chinesa, filosofias orientais de um modo geral, a Índia com todas as suas riquezas milenares, né? Os ameríndios com as civilizações que aqui se desenvolveram, aqui na América do Sul, e nós vamos ter várias filosofias, não só a filosofia europeia, sendo que é ela que nos dá
as bases para a nossa filosofia hoje, né? Mas nós podemos pegar. O que o grego faz de diferente de todas essas filosofias que eu citei? Ele busca uma forma de mostrar que ela está desassociada da religiosidade da pessoa e que ela é uma coisa que acontece com experimentos. Experimentos de várias ordens, mas experimentos científicos. Então essa é a grande novidade que os gregos trazem para nós, né? Eles podem até não ter conseguido distanciar isso da sua cultura, né? A questão dos mitos da cultura, porque a gente vai ver isso nas esculturas, a gente vai ver isso nas cerâmicas, só que ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento do pensamento. Isso acontece de uma forma muito bonita quando a gente para pensar no desenvolvimento da filosofia, né? Então o Tales de Mileto, ele vive aproximadamente 600 a.C. por ali, e o que ele traz? Ele traz uma nobreza tão grande com o pensamento filosófico que a Grécia ela sai de um estado onde tinham algumas pessoas elitizadas, né? E vai para um lugar onde eles, pegando cultura de outros povos, eles desenvolvem a escrita, e a partir do momento em que eles desenvolvem as escritas, eles vão fazer um código de leis, eles vão escrever as leis, né? Onde as leis elas vão ser impessoais. Então chegar até isso é o desenvolvimento de um pensamento em relação a mim, ao outro, ao próximo, de uma forma muito grande, né? Onde cada qual é igualmente livre. É isso que os gregos vão fazer, né? Muitos anos depois, nós vamos desenvolver alguma coisa parecida aqui no Brasil, em 88. Não teve a promulgação, por exemplo, da Constituição Cidadã de 88. Teve o registro de uma série de direitos e de deveres que, através de um pensamento maduro, as pessoas conseguiram chegar aqui no Brasil, né? Então, o Tales de Mileto lá, ele vai levar as pessoas, ele vai começar esse despertar, ele vai começar esse caminhar, né? Ele vai, inclusive, eu acho, se não me engano, é ele mesmo que muda um rio de curso para mostrar para os gregos, para os povos gregos, que a Deméter, né, não tinha nada a ver com isso, que ele mesmo mudou porque ele estudou e era possível, e aí as pessoas que estavam em volta desse rio, que era uma região extremamente árida antes, agora podiam viver dos benesses, né, dos víveres que esse rio trouxe para aquela população. Esse rio foi o rio Halys, tá bom? E é muito legal que os fenômenos naturais podem ser estudados agora dissociados dos deuses, né? E esses filósofos todos que eu estou falando para vocês, ele e mais alguns que eu vou trazer agora, são chamados de filósofos pré-socráticos, inclusive o Tales, porque eles vieram antes de Sócrates, né? Eles eram naturalistas, então eles procuravam um princípio de tudo, o arque. E esse arque, para eles, vai ser, primeiro, o começo de alguma coisa, o começo de algo, e depois a gente vai ter também aí como uma das principais partes de um todo. O que é esse arque? O que é esse princípio, né? Então é daí que vem o termo príncipe, né, que faz parte de um todo, de uma organização ali. E depois, número 3, aí a gente vai ter ele como uma regra de excelência. E essa regra de excelência vai exatamente para o campo religioso. O cara tem que ser top de linha para ele poder estar ali exercendo um cargo de regência, um cargo de espelho, né, para as pessoas aí no campo religioso. Um contemporâneo do Tales de Mileto, né, que foi o Anaximandro, ele vai apresentar uma visão aí um pouquinho diferente desse desenrolar do pensamento, né? Ele vai ser um dos primeiros caras a desenhar um mapa, né, para os navegadores ali de Mileto. E ele também vai dizer, entre outras, que a Terra ela é uma coisa esférica que fica suspensa no ar e que ela não é uma caixinha quadrada. E ele tinha uns pensamentos assim bastante estranho, e ele dizia que os homens vieram dos peixes, os homens evoluíram da água, então esse ar que para ele está ligado também aí à água, né? Existia uma fórmula única para ele, esse era um princípio, e todas as coisas, como se numa lei natural, exerciam força sobre o mundo físico. Era uma fórmula única, e essa fórmula tinha um certo poder, um certo domínio sobre as coisas que estavam no mundo todo, né? No mundo que se materializava. E é daí que a gente vem dessa evolução dos peixes até chegar nos seres humanos. Para ele a água estava lá no princípio da vida e todas as coisas vinham através dela. Outra ideia dele é que todas as coisas não vivas, incluindo a água, veio de uma substância abstrata, né? Que ele vai chamar de ápero, não vai confundir com a bebida aí, que também é muito boa e também pode ser o princípio de várias loucuras, né? Só uma brincadeira. Anaximenes, que vai ser um discípulo dele,
acrescentou que o ar constituía o princípio de todas as coisas do universo. Então vê que eles vão mudando as formas, eles estão na busca por esses elementos da natureza e ao mesmo tempo eles vão mudando essas configurações, né? Agora eu vou falar de outros e eu vou picar esse vídeo no meio para ele não ficar muito longo e eu já volto na sequência mesmo falando de outro. Deixa seu like aí para me incentivar e inclusive se você for aluno meu, deixa o like e um comentário para ganhar um pontinho na nota, tá bom? Um abraço.